Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Batman Absoluto Arc-M, edição especial número 1. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para manter o canal vivo. Estes são os escritos do Dr. Amadeus Arkham, um registro do lugar infame que leva seu nome, o Asilo Arkham, não apenas como história oficial, mas também a sua confissão. Um conjunto de segredos que deveriam morrer com ele, e assume a responsabilidade ao declarar que aquilo é um aviso sobre o terrível mal que ele libertou sobre o mundo. Ele também deixa o aviso: pare isso antes que seja tarde demais. Em 1945, Amadeus Arkham está sozinho em seu escritório no asilo, quando é interrompido por um homem de terno que pergunta educadamente: Bom dia, Dr. Arkham. Não cheguei cedo demais. Cheguei? Arkham responde sem rodeios que, quanto antes resolverem o assunto, melhor. O visitante deixa claro que veio negociar, dizendo que é hora e que o preço reflete sua determinação em fechar o negócio. Arkham então o conduz pelas instalações, até que o homem para diante de um retrato e pergunta quem é a mulher ali representada, recebendo como resposta pesada e direta: Essa seria minha mãe. Arkham passa a narrar sua infância, explicando que tudo começou com sua mãe e com a longa espera pelo pai, que lutou pela união e nunca voltou quando deveria. Ele recorda a imagem dela parada à janela, dia após dia, esperando até que essa espera cobrou um preço emocional para ambos. Quando uma silhueta finalmente surge na estrada, sua mãe se convence de que talvez agora seja diferente e acreditava ver um soldado da União se aproximando. Tomada pela esperança, ela grita: É ele, meu marido! Corre para a porta com os filhos, e Amadeus conclui aquele momento com a certeza que todos compartilhavam: papai estava em casa. A ilusão se desfaz no instante em que a porta se abre e Arkham percebe que o soldado à porta não era o seu pai. O homem entrega uma carta oficial explicando que o pai de Amadeus morreu na batalha, depois da rendição de Lee, uma morte que o narrador define como uma batalha sem sentido. A mãe reage em choque absoluto, incapaz de suportar a notícia, enquanto o soldado tenta em vão consolá-la. No auge do colapso, ela toma uma decisão violenta e inesperada, sacando a arma do mensageiro e atirando no mesmo. Com o sangue do soldado espalhado à porta, a mãe de Amadeus cruza um limite irreversível ao olhar para os próprios filhos e passar a executá-los, um por um. As crianças entram em pânico, tentando fugir e se proteger, enquanto a violência avança sem hesitação. Quando ela finalmente chega até Amadeus, há uma pausa, e essa hesitação muda tudo. Incapaz de completar o ato, ela volta a arma contra si mesma, deixando Amadeus como o único sobrevivente, cercado pelos corpos da família. Arkham explica como essa tragédia moldou toda a sua vida, desde a chegada ao orfanato Elliot como um garotinho assustado, até sair dali como um jovem decidido com apenas um sonho. Esse sonho nasce diretamente do que aconteceu com sua mãe: ajudar pessoas como ela, usando a ciência para tratar a mente e evitar que outras famílias fossem destruídas. Ele transforma essa ideia em algo concreto ao criar um lugar que eu chamaria de Asilo Arkham, viabilizado com o apoio da Fundação Elliot, mesmo sabendo que o terreno tinha um passado violento, usado como prisão e marcado por sangue e loucura. Arkham conclui que nada disso importava diante de seu propósito. Ao ver o asilo finalmente funcionando, Arkham acredita que tudo valeu a pena, desde que algo bom pudesse nascer dali. No início, Arkham é exatamente o que ele sonhou: uma instituição com profissionais dedicados, ajudando pacientes que precisavam de auxílio. Apesar das dificuldades naturais de Gotham e de internos mais graves, ele acredita que sua mãe teria orgulho, reforçado pela manchete que o celebra por transformar tragédia em triunfo. Essa convicção começa a ruir com a chegada de um interno monstruoso,
que ele se recusa a nomear, chamando-o apenas de Jack Doe, um assassino que mata por prazer e sorri enquanto destrói. Arkham assume pessoalmente o caso, convencido de que aquele seria o paciente que ele mais precisava ajudar. Enquanto caminha pelo asilo deteriorado com um possível benfeitor, Arkham explica por que o lugar enfrenta dificuldades, perdendo recursos para instituições mais modernas, financiadas por grandes corporações. Ele admite que o asilo já teria fechado sem ajuda externa e reconhece a importância daquele apoio. O visitante responde com ironia e deixa claro que prefere discrição, enquanto Arkham afirma que não entregaria a instituição sem conhecer quem a financia. Ao explicar sua motivação, Arkham diz que é dever deles encontrar curas para que as nossas crianças mereçam um futuro melhor. E isso leva o homem a perguntar diretamente: O senhor tem filhos? Arkham hesita antes de responder que não, revelando uma ferida profunda que encerra a conversa em silêncio. Arkham então narra a chegada de um garoto ao asilo em 1885, numa noite de chuva, encontrado à porta coberto de sangue. Tanto sangue que a água não conseguia lavar. Sem saber de onde vinha aquele sangue, Arkham percebe que o menino havia sofrido profundamente e descobre que ele era um órfão das ruas, à beira da morte. Movido pela própria história, Arkham decide acolhê-lo, afirmando: sendo eu mesmo um órfão, senti pena do garoto. O menino passa a ser cuidado pelas freiras, se recupera aos poucos, e Arkham deixa claro que aquela decisão muda o destino de ambos. Com o tempo, Arkham assume totalmente a responsabilidade pelo garoto, criando-o dentro do asilo e percebendo sua inteligência e curiosidade. O menino acredita no bem daquele lugar e em Arkham, a quem agora passa a chamar de pai, tornando-se alguém que ele vê como herdeiro de seu nome e de seu trabalho. Mesmo diante das dificuldades, o garoto sempre repete: amanhã é uma nova página, mantendo uma esperança constante. Essa fé é testada quando ele conhece Jack Doe, que tenta provocá-lo após brutalizar uma enfermeira, mas o menino permanece inabalável. Arkham começa então a se perguntar se existiam pessoas além de qualquer ajuda. Os piores medos de Arkham se confirmam quando Jack Doe escapa apenas 2 dias depois e faz do garoto um refém. Arkham assume a negociação, tentando acalmar Jack, que sabe que matar o menino significaria sua própria morte imediata. Após uma tensão prolongada, Jack solta a criança e Arkham a recupera em alívio. Logo em seguida, os guardas dominam Jack com violência, mas Arkham percebe algo perturbador. A luz dentro de Jack não foi apagada, foi fortalecida. A conversa com um benfeitor avança e Arkham admite que o asilo ainda recebe poucos pacientes, operando com uma equipe mínima. O homem reconhece o esforço do doutor, mas deixa claro que conhece o passado sombrio do lugar e pede que não subestimem sua inteligência. Arkham responde afirmando que também investigou o visitante e pede que discutam o verdadeiro motivo da reputação manchada do asilo. O homem então coloca a questão central de forma direta: fale-me sobre a fuga. Arkham então descreve a fuga de 1886, causada por um atendente descuidado que ignorou seus avisos e acabou com a garganta cortada por uma escova de dentes afiada. Jack lidera os internos, que evitam os guardas e seguem para a sala das fornalhas, onde trabalham a noite inteira em silêncio. Ali, eles cavam um túnel e escapam sem serem percebidos. Ao amanhecer, Arkham percebe que os internos sumiram e sabe imediatamente que Jack é o responsável. Ele quase consegue ouvir Jack rindo, aquele homem que ama incendiar o mundo. A revelação o paralisa por um instante, mas ele age correndo para casa, certo de quem seria o alvo. Ao chegar, encontra a prova de seu pior medo: o filho assassinado, com o urso de pelúcia ensanguentado ao lado. Arkham conclui que, para o menino, a história havia acabado. Arkham admite ao visitante que nunca se perdoou pela fuga e pelo que ela causou, criando um arquivo obsessivo como registro de sua vergonha. Ele explica que os crimes cometidos pelos seguidores de Jack foram ocultados para evitar pânico e que quase todos foram capturados, exceto um.
Arkham passa a acreditar que Jack se tornaria o assassino mais notório da história, chamando-o de Jack o Estripador, um mal quase demoníaco. O visitante reconhece que a teoria faz sentido e então muda o rumo da conversa ao pedir para ver a sala das fornalhas, por onde havia acontecido a fuga. Conduzindo o homem até o subsolo, Arkham admite que não descia ali havia quase 60 anos. O visitante observa o local reformado e pergunta por que uma parede específica também foi refeita. Arkham tenta minimizar, mas o homem insinua que há coisas que ele nunca notou. E sussurra algo que paralisa o doutor completamente, o que nos leva a pensar que esse visitante já conhecia Dr. Arkham de outros tempos. Naquela noite, Arkham não consegue dormir e tenta se convencer de que entendeu seu comprador errado, embora saiba que não. Incapaz de ignorar a suspeita, ele desce sozinho as fornalhas e começa a remover os tijolos da parede refeita. O medo e a culpa se misturam à determinação enquanto ele trabalha em silêncio. Por fim, ele para, chocado, e decide transformar o que descobriu em seu último aviso. Arkham retorna ao subsolo, decidido a provar que já sabe, e remove os últimos tijolos, revelando a verdade horrível. O corpo encontrado ali não era o do garoto, mas a prova de uma mentira maior. Ao segurar os restos mortais, ele entende que aquela verdade pode ser o seu legado. Em resposta, decide destruir o local. O incêndio consome o asilo Arkham, enquanto Amadeus observa figuras sendo engolidas pela chama. Ele envia o diário ao Capitão Flash, rezando para que chegue a tempo de deter o homem que ri da escuridão. Não Jack Doe, mas ele, o garoto. A história salta para o presente, em Arkham Manor, onde o Coringa está em um escritório moderno cercado por símbolos do passado, deixando claro que o verdadeiro legado de Arkham é o filho que sobreviveu. Ao assinar documentos, ele demonstra controle absoluto, encerrando a revelação de que o menino cresceu e herdou tudo. A verdade final é exposta. O garoto nunca acreditou na missão de cura. Foi ele quem manipulou tudo desde o início, usando Jack como instrumento. A frase "amanhã é uma nova página" confirma a autoria dos crimes. Arkham admite sua falha total, reconhecendo o verdadeiro monstro, agora de volta para comprar o lugar e transformá-lo em algo pior. A confissão termina com a assinatura de Amadeus Arkham e o nome real do monstro, Jack Green. Passamos então para uma cena com o Batman. Vocês estão vigiando o nosso alvo. Eles o chamam de Batman. Ele é um antigo paciente daqui. Acredite ou não, um que escapou. Ou pelo menos, é isso que ele pensa. Um dos homens tenta recuperar a iniciativa, apontando a arma e soltando com desprezo. A gente está brincando com a nossa comida aqui? E qual o próximo passo? Enquanto o outro corta o clima com frieza. Se eu for sincero, senhor, já viu bastante para saber que ele não é uma ameaça real. A realidade desmente a frase no mesmo segundo. Batman permanece de pé, dominando o espaço, empunhando seu machado. Enquanto isso, Coringa observa tudo de uma sala de controle, vendo nas telas Batman destruindo seus oponentes. Alguém então declara: "Eu posso lidar com ele, fácil." E o Coringa responde como confirmação de um plano já decidido: "Eu sei que pode, mas há outros amigos que eu gostaria de apresentar a ele nesse meio tempo." Enquanto coloca na mesa dossiês com nomes específicos: Kirk Langstrom, Pamela Isley, Hugo Strange, Jonathan Crane, Basil Karlo e Jervis Thatch. Então, ele toma uma ação direta e irreversível ao ativar liberação de bioma, abrindo compartimentos e soltando entidades e ameaças dentro da instalação. No fim, ele tranquiliza o interlocutor invisível com a promessa fria: "Não se preocupe, você terá sua chance em breve o suficiente. Tudo no seu devido tempo." Por fim, o homem que vinha pedindo sua chance para acabar com Batman se revela sem rodeios, quando vemos o Coringa continuar sua fala: "Meu exterminador." Essa foi uma pincelada da história da HQ Batman Absoluto Arc-M, edição especial número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa.
Valeu!